o Rodrigo titular. Deixa eu até recuperar. Quem foi que mandou a mensagem aqui? Tá fácil de recuperar. Foi o Pedro Eufrásio. Rodrigo vai ser titular na final? Eu apoio. E aí, Tati, tem alguma chance disso? Enfim. Olha, eu não sei se o pessoal vai colocar aí a pequena confusão que eu causei na entrevista coletiva do Ancelotti, perguntando exatamente sobre o Rodrigo, mas a sensação que a gente tem agora, nesse momento, e aí até a final acontecer, não sei se pode mudar, é de que o Rodrigo começa no banco de reservas. O Ancelotti tem dito e tem ressaltado muito que ele não sabe se são mais importantes os jogadores que começam uma partida ou os que terminam. E a forma como o Rodrigo terminou os últimos jogos transformaram ele em uma arma para ser utilizada naquele momento mais complicado. Eu acho que ele gostaria de ser titular e ele falou pra gente na terça-feira lá no Media Day do Real Madrid, de que, claro, no momento desses, num jogo desses, quem não quer ser titular, quem não quer ter essa importância, mas que ele é consciente de que a decisão está na mão do Ancelotti e o Ancelotti é o que melhor sabe o que esse time pode oferecer e o que os jogadores podem dar em determinados momentos. Então, eu diria hoje, Jorge, nesse momento, que o Valverde deve ser titular no Real Madrid e que o Rodrigo deve começar no banco de reservas. Se de hoje até sábado o Ancelotti mudar de ideia, não saberemos. Acho difícil porque ele é um cara conservador, ele é um cara que tem uma linha sempre mais ou menos a mesma, sempre que ele apostou pelo Valverde começando e o Rodrigo entrando deu certo. Então, eu acho que ele vai seguir nessa linha. Mas, na minha opinião, que foi o que eu falei para o Ancelotti, eu iria com o Rodrigo. É um pouco injusto, depois de tudo que ele fez. O Rodrigo tem 7 gols nos últimos 10 jogos com o Real Madrid. Participou dos gols mais importantes do Real Madrid nesse final de temporada. E aí vai ter que começar uma final de Champions no banco. É injusto, mas também eu acredito que o Rodrigo entenda o poder que ele tem nesse momento do rival pensar. Ainda tem o Rodrigo no banco, né? Para vocês terem ideia... Diga, Beck. Quer mostrar? Não, só para vocês terem ideia. Eu estava conversando no sábado, apurando a situação do Mbappé. Uma pessoa ligada ao Real Madrid disse, está perdido. A nossa única chance agora é entrar Camavinga e Rodrigo. Loucura, né? Rapaz. Mas eu entendo, a gente estava conversando... Peraí, mas qual era o contexto? Ele acha que Estava conversando... Conversando sobre Mbappé. Sobre a contratação do Mbappé. E aí, falei, e aí, em Paris já estão dando como certo e tal, que ele vai ficar. Ele falou, cara, aqui já tá perdido, só se entrar o Rodrigo agora. Na negociação, entendeu? Entendi, não tinha ficado claro. Entendi. Conseguiu um milagre. Eu olhei e falei, só um milagre, só se entrar o Rodrigo e Camavinga. Tinha soado como se a final tivesse perdido e a chance... Exatamente, Não, Mbappé. Ele disse a negociação, tá? Eu e o Vitor, a gente tem a mesma sensação da Tati também. E lembrando até do primeiro jogo lá, a ida, o 4-3 com o City, ele foi com o Rodrigo. Ele não tinha o Casemiro e se falava, vai de Camavinga e vai manter o Valverde lá. Que foi uma solução encontrada para tentar conter times que ele sabe que são mais intensos e agridem mais do que o próprio Real. O Real tomou basicamente na temporada a mesma quantidade de gols do Liverpool. A questão é que a sensação que a gente tem, e na prática é verdade, o Alisson é muito menos exposto do que o Courtois. E faz um sentido ter o Valverde ali. Eu entendo o argumento da Tati da injustiça, mas eu não sei se o termo eu usaria esse. Porque o Valverde também, toda vez que foi escalado para a função, ele entregou. Só que a função que ele faz ali não é de decidir jogo, né? Então fica uma sensação assim de o termômetro para o Rodrigo ele é superior. E aí sempre se lembra do Lucas no Tottenham, que fez o que fez na semifinal e foi banco na final e acabou que o Tottenham perdeu a final e aí ficou, tem que botar. É que eu acho que aquele Tottenham era diferente o contexto, era diferente. PSR, vamos ver como foi a reação do Ancelotti quando a Tati tratou desse assunto vamos. Ó a Tati, cara. Espetáculo. A cara do Ancelotti quando a Tati levanta essa bola para ele. Presta atenção. Podemos ter uma corazonada, uma esperança de que pueda ser titular Rodrigo nesse partido na final. Gracias. Rodrigo puede ser titular, como tú bien has dicho, cuando ha entrado ha marcado la diferencia.
¿Tú lo pondrías titular o meter? Titular. Entonces lo que has dicho no vale para nada, que cuando ha entrado ha marcado la diferencia. Yo creo... esto no... Tengo que decir, Rodrigo, no me da preocupación por esto, porque sé perfectamente lo que puede hacer en todo el partido. Es claro que es un partido no para 11, es un partido para muchos más jugadores. Assim, um pouquinho desconfortável, né? Ficou um pouquinho contra a parede. Né? Eu já acho o seguinte, primeira coisa, a nossa produção executiva já cuidar do contrato da Tati, que em breve ela vai virar auxiliar do Ancelotti. Por esse papo aí, eu acho que já vai pintar assim, vem ser uma assistente técnica aqui. Mas, assim, vem ser feliz no Real, né? Vem ser feliz no Real. Não, assim, essa resposta do Ancelotti, ela me ajudou na formatação de que o Rodrigo vai começar no banco, tá? Ela me ajudou nisso, porque quando ele fala ali, pô, você invalidou o que você próprio falou, eu acho que ele quis destacar muito. Ele me ajuda demais vindo do banco e mudando a cara do jogo. Isso que ele quer dizer também quando ele termina falando, não é um jogo para 11 jogadores, é um jogo para mais. É um jogo para mais. Agora a gente falou um pouco disso ontem no MFM Debate, por exemplo, sobre a situação do Thiago, não está 100%. Hoje, com 5 substituições, você pode trabalhar isso, né? Então é certo que vão jogar 11 e acho que a gente poderia cravar que vão jogar no mínimo 15, porque no mínimo 4 alterações vão fazer. Se tiver prorrogação, podem ser 6 e tudo. Então esse é um ponto. Eu acho que ele marca ali na resposta dele. A gente tem que lembrar que o Rodrigo foi decisivo vindo do banco. E aí o que a gente pode ler o que foi dito e ler o que não foi dito. Talvez ele quisesse, ao elogiar o Rodrigo, marcar o que o Formiga falou. Quando ele foi titular no Etihad Stadium, o time deu uma desequilibrada. Talvez ele possa dar. E aí eu queria, eu fazer uma meia-culpa de algo que eu falei. Por exemplo, quando acabou a semifinal, eu entrei direto no melhor da liga. Eu e a Tainá Espinosa. E a gente sai do jogo quase como jogando, né? O jogo contra o PSG, isso não é força de expressão. Eu saí do comentário do jogo com cãibra. Eu saí com cãibra, porque eu passei desde o primeiro gol do Benzema, eu fiquei em pé o resto comentando o jogo todo, e anda e tudo, eu saí com cãibra, não conseguia ficar em pé no melhor da liga. E não é força de expressão. Você ficou 30 minutos em pé, velho? Mas foram 30 minutos em pé e deu cãibra? Deu, porque você se movimenta e tensão. A cãibra também tem psicológico, você não sabia, né? Você do psicológico eu sigo. Não, do psicológico eu firmo. Eu estou 30 minutos em pé da cãibra, veste, pô, vem treinar comigo. Beckler, você tá em outro patamar, Beckler. Você tá em outro patamar. Inclusive o Arthur Quesada tá sentindo saudade dos treinos ao lado do Beckler. Tirou o Quesada do sedentarismo, claro. Mas no melhor da liga, eu fiz esse debate. Pô, depois do que aconteceu com o Lucas, será que o Rodrigo vai? Hoje, se eu não tivesse tão empolgado com o que a gente viu, talvez eu nem levantasse esse debate, porque eu acho que são coisas diferentes. Você ficar na dúvida entre Lucas ou Dele Alli, são 2 jogadores de mesma faixa de campo, 2 jogadores que até têm algumas características diferentes, mas eles te aportam mais ou menos a mesma coisa. Você pensar entre Rodrigo e Valverde é totalmente diferente, porque você muda o funcionamento do time, o que o Valverde oferece, o que o Valverde faz de muito bom é diferente do que o Rodrigo faz de muito bom. Então, assim, eu acho que fica muito, ainda mais para nós brasileiros, porque, entre aspas, o jogador que vai ficar no banco, o que ficou e o que provavelmente vai ficar, são brasileiros e a gente tem o costume de trazer por um olhar brasileiro e é natural como fazem o olhar para a França, para a Espanha e tudo. Mas eu acho que são coisas bem diferentes. Eu acho que lá no Tottenham, você optar Dele Alli voltando de lesão, pouca gente lembra disso. O Dele Alli estava voltando de lesão e o Lucas eram 2 jogadores para fazer as mesmas coisas. Você optar Valverde ou Rodrigo, você quer que quem entra faça coisas completamente diferentes. Então eu acho que não... Eu falei isso no dia e depois eu me arrependi do que eu falei, mas já estava dito.
E eu acho que vai um pouco de leitura de jogo também, que acho que o Rodrigo tem que jogar quando o Real Madrid quiser atacar. E eu acho que o Real Madrid vai querer atacar mais para o final do jogo do que para o princípio. Eu acho que o Real Madrid vai querer que pouca coisa aconteça, porque se pouca coisa acontecer, quer dizer que o Liverpool está atacando ele pouco, e que no final do jogo, ou se o Liverpool faz 1-0, ou se o Real Madrid precisa também ganhar o jogo e tal, aí você se solta um pouco mais e coloca o Rodrigo. Quando ele entra de cara no jogo do Manchester City na ida, eu acho que é um erro, exatamente porque não era um jogo que o Real Madrid ia atacar o tempo todo. E para contra-atacar, o contra-ataque do Real Madrid normalmente não nasce com o Rodrigo. O Real Madrid tem bons lançadores no meio campo, Casemiro, Modric, Kroos, o Casemiro nem estava naquele, que acionam muito bem o Vinícius em velocidade. Foi quem ganhou do Chelsea, foi o melhor jogo do Real Madrid na temporada, quando ganhou em Stamford Bridge. Se você primeiro quer tirar a força do seu adversário, tirar a pressão do seu adversário e ter também um corredor, é o Valverde. A partir do momento que você quer atacar, quer mais poder de fogo, quer mais gente que esteja dentro da área, é o Rodrigo. E eu acho que nesse jogo contra o Liverpool, o Real Madrid não vai querer atacar desde o minuto 1. É algo que o Liverpool deve querer. Eu acho que o Real Madrid vai tentar esfriar muito a temperatura do jogo, não jogar o mesmo jogo do Liverpool, e a partir do momento que o Liverpool for cansando, não for entrando, se perder um pouco de paciência, o Real Madrid aproveitar isso.